O que todo filme sobre cinema deve ter? Nostalgia? Poesia? Um bom roteiro e uma equipe que ama o que faz? Não é uma pergunta fácil. O cinema por si só já é completo. A ideia, a técnica, a experiência não abrem brechas para o impensado, o inconclusivo. Sempre há um começo, um meio e um fim. O cinema é, na verdade, o caminho que transpassa entre todos os tempos. É passado, presente e futuro. No cinema encontramos o teatro, a dança. No cinema invocamos a fotografia e a música. E também é no cinema que nos apoiamos sobre a literatura e em todas as coisas que, para conseguir nomear, precisamos primeiro sentir: amor, ódio, medo, esperança, saudade. Então, o que um filme sobre cinema deve ter? O que um filme dedicado à magia única do cinema deve abordar antes de tudo? Qual o caminho a se seguir aqui? O que eu sei até agora é que o meu caminho passava, passa e ainda passará pelo lugar mais especial de Porto Alegre, uma sala que abriga o portal mais grandioso da minha vida, um espaço com cheiro, cor e sensações únicas. Uma história que para mim começa em 2013. Mas antes precisamos voltar para quando o cinema ainda tinha outra definição, outro sentido, outro lugar. Você, por acaso, consegue lembrar a primeira vez que foi atravessada pela sétima arte? Então, o meu tio era ali na Silva Só, quando ainda não tinha o túnel, né? O meu tio, que hoje teria talvez uns 90 anos, ele já tinha uma máquina de passar filmes e só tinha um filme. E ele botava um pano na rua, bem como a gente vê nos filmes, né? E a primeira sessão era o filme para frente, a segunda sessão era o filme para trás. E aí a minha avó comentava, minha mãe me conta que minha avó comentava que às vezes eles tinham saído para ir ao cinema e quando voltava estava meu tio dormindo para um lado, minha mãe para o outro e tinha barro no chão porque na segunda sessão as pessoas jogavam barro porque era o filme para trás, né? Eu tinha uns 4 anos, né? Meu pai e minha mãe me levaram para assistir um filme de um cinema itinerante que passou lá pelas redondezas. E eu lembro que o filme era Tarzan, fiquei sabendo depois, né? E teve uma cena que eu fiquei muito impressionado, que foi a luta do Tarzan com um crocodilo dentro da água. Então eu fiquei muito assustado e aquilo é uma memória que marcou para sempre. Essas memórias são muito antigas, mas a primeira que eu tenho é uma memória muito turva de estar assistindo A Fuga das Galinhas no cinema. E diz a minha mãe que eu ri o filme inteiro e quando a gente saiu do cinema, ela perguntou, gostou do filme? E eu disse, não. Só que eu acho que foi basicamente porque a história era muito... Eu lembro de achar ela muito triste e talvez por isso eu não gostei, assim. Quando eu era menor, eu tive um passeio de escola, né? E aí nós fomos para a Casa de Cultura Mário Quintana. E eu lembro que tinha, assim, uns pôsteres, né, assim, de filmes e tinha uma sala de cinema. E aquilo, desde aquela época, me despertou uma curiosidade, me chamou bastante atenção e eu queria muito entrar ali, ver como é que era. Então, assim, é uma lembrança bem vaga, mas é algo que está comigo até hoje, assim, que eu lembro, assim, e que me marcou bastante. O primeiro filme que eu vi no cinema foi na época da creche, num passeio da creche, assim, que era Shrek, inclusive, que teve essa situação que a gente sentou
na primeira fileira e daí eu levantei assim, encostei na tela, assim, foi ali que eu fui tocado pelo... E daí eu toquei na tela e voltei assim no meu lugar, assim, levei um xingão da professora e tal, mas foi muito legal, assim, daí foi a primeira vez que eu tomei esse teto assim do cinema. E tem um detalhe que até esses tempos eu falei com um amigo meu que também trabalha com cinema, aqui do Sul, que é o Bruno Polidoro, que a gente tinha algo em comum. Nós éramos crianças insônias, então a gente não dormia à noite. Então, o que a gente fazia? Assistia filmes a noite inteira. Quando eu era criança, não lembro se tu tinha entre 8 e 10 anos, mais ou menos, eu tive problema de insônia. E eu não conseguia dormir assim muito à noite. E daí eu assisti uma vez de madrugada um filme com Rodrigo Santoro, que o nome é Não Por Acaso. E esse filme foi o filme que tipo assim, eu desde criança, eu pegava tipo as câmeras da minha mãe, essas de foto, botava, fingia que eu estava fazendo filmes, criava personagens, criava roteiros e tudo imaginário, assim, né? E nesse filme foi o filme que me despertou. Eu fiquei tão preso no filme, fiquei tão envolvido com aquele filme, por mais que eu fosse, enfim, uma criança, que foi naquele momento que eu decidi que eu ia trabalhar com audiovisual e que eu me apaixonei pelo cinema e que eu comecei a pensar como é que se fazia um filme. Até então eu assistia e não questionava isso. Eu acho que em 95, 94, por aí, eu devia ter 1, 2 anos de idade, de ir nos cinemas de rua, ali do centro de Porto Alegre. Na época ainda existiam vários ali, o Guarani, esses outros cinemas que boa parte não existe mais, de assistir filme com a minha avó, que morava ali perto, de, sei lá, semanalmente ir no cinema ver alguma coisa aleatória. Acho que o primeiro filme que eu lembro de já ter visto, acho que foi Dinossauro. Na Getúlio Vargas, ali, quase com a José Alencar, tinha um cinema Marrocos. E minha mãe, de uma forma meio, sei lá por quê, ela me levou para ver a família Addams, só que era legendado. Ele não sabia ler rápido, ele não viu que era legendado, né, e acabou tendo que ficar me dando colinha no que estava sendo dito, né. Foi muito impactante para mim, foi O Tambor. Esse filme era um filme de uma criança, né, e que era um pouco mais nova do que eu, mas era um filme de guerra e muito intenso, né? Então esse filme me marca muito, assim, como quem pode escolher para ir ao cinema. Outra lembrança muito bonita que eu tenho, assim, é que a gente viajava muitas vezes para uns amigos do meu pai, eu passava, e geralmente a gente voltava no domingo, né? E sempre era decidido a hora de sair do domingo, né? Para chegar em Porto Alegre, na hora que começava o festival Jerry Lewis. Porque eu era apaixonada pelo Jerry Lewis. Eu tinha por volta de 6 anos e eu assisti o filme do Mazzaropi, Tudo por Dinheiro, num salão de uma comunidade rural em Santo Ângelo chamada Serra de Baixo. E foi a primeira vez que eu vi filme que foi projetado nessa sede, né, dessa comunidade. E foi lindo, e eu isso nunca esqueci, porque eu saí com essa sensação de que o dinheiro demais pode também trazer danos. Não tem fim. Quem vai no cinema, né, ele repete. O cinema é um espaço de contaminação. É difícil quem vai no cinema e não quer voltar. Eu sempre gostei de cinema, eu cresci indo em locadoras, eu cresci indo muito ao cinema. Só que teve um momento da minha vida que eu tive um episódio depressivo mais pesado. Assim, eu tenho depressão, mas foi um momento mais realmente mais pesado. E eu não conseguia fazer nada, assim, eu não conseguia sair do sofá, eu não fazia nada da minha vida, assim, eu não queria viver meus dias. Só que aí, até talvez por acaso, eu tinha ganhado um daqueles livros 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer, que eu nem gostei, para ser bem sincera. E aí eu comecei a assistir, assim, porque eu tava naquele modo contemplativo e dar o play era possível, assim. E aí eu fui vendo e, assim, eu não queria fazer nada, mas eu queria ver mais um filme, mais um filme, mais um filme. E aí isso me ajudou muito, assim, então eu já era muito grata ao cinema e hoje em dia eu sou mais, assim, porque isso pra mim mudou a minha vida, assim, né, salvou a minha vida. Então foi bem importante pra mim. Redenção é salvação.
Redenção é proteção e resgate divino. E não por acaso que para Fellini o cinema é o modo mais direto de entrar em competição com Deus. O cinema é a redenção daqueles que contam histórias sobre a vida. É nele que tornamos real nossos sonhos e as nossas utopias, guardadas em palavras e ideias. A imagem conta mais do que podemos dizer. A imagem conta até mesmo o que não queríamos dizer ou não sabíamos que era possível dizer. O cinema é isso, uma fábrica constante de milagres. E não é assim que fabricamos o divino? Enquanto arte, o cinema é sonho. Enquanto trabalho, o cinema é suor. Enquanto vida, o cinema é um espelho. A música, para mim, sempre foi uma forma de expressão que conversava com a minha alma. Em 2013, a convite de um amigo, conheci a Sala Redenção, batizada devido à proximidade com o Parque Central de Porto Alegre, que recebeu esse nome em 1884, em homenagem à libertação dos escravizados no 3º distrito da capital rio-grandense. Se já não bastasse o peso do seu significado e a força da memória que invoca a sua existência, a Sala Redenção conversou comigo naquele verão, da maneira dela. Na tela, Wim Wenders apresentava o grupo de artistas musicais cubanos no documentário Buena Vista Social Club. A Sala Redenção me despiu, olhou no fundo da minha alma e soube como tocá-la. Eu, como quem descobria uma nova religião, me entreguei. Olhei de volta para os olhos dela, significados na grande tela em minha frente, e pude retribuir. Fiz ali uma amiga, e a sala ganhou uma devota. Eu conheci tanta coisa, tanta coisa que eu não sei quando que eu iria conhecer. Cada um vê Deus como sua própria existência determina, e eu a vi a mim. Confesso que neste momento ainda não havia acontecido a apoteose. A cerimônia aconteceria anos mais tarde. Contudo, me permita contar essa história com o tempo que este filme nos dá. Até porque a história da Sala Redenção não começa comigo, muito menos em 2013. Se aprendemos algo com o passado, presente e futuro do cinema, é que uma boa história só é contada quando o seu tempo é respeitado. O histórico da Sala, né? A Sala ela existe desde 1987, com programações espaçadas, muitas vezes, né, de várias semanas sem ter programação, né? Olha, eu vi a Sala Redenção nascer, né? Eu lembro perfeitamente bem, até porque na época a gente guarda muito também em função de com quem você estava andando, né? Eu estava namorando uma pessoa, estava super apaixonada, e a Sala Redenção ia ser inaugurada. E a gente estava assim, porque tinha uma questão assim que para mim era importante, que era conhecer todas as salas de cinema, né? E a gente ficou muito, né? Nossa, vai ter mais uma sala de cinema, né? E aí a gente estava na primeira sessão aberta da Sala Redenção. Era Chaplin, cinema mudo, com os curtas do Chaplin. Eu nunca vou me esquecer que eu estava com bastante tosse, e com 18 anos você fica meio envergonhada, né? E eu tossia. O meu primeiro contato foi, então, como ouvinte da sala, como público, né? Eu fui ter contato profissional com a sala final dos anos 90, acho que lá por 97, 98, na época era um diretor chamado o Ney Vargas, ficou um pouco tempo e depois chegou a Cláudia.
Então a Cláudia me convidou para fazer vários projetos e me oportunizou fazer um primeiro projeto importante na Sala Redenção para mim, que era o Curta 1230, trabalhar com curta-metragem. Então eu virei programador de curtas e fui fazendo vários eventos, assim, eu fiz um festival, uma mostra de cinema de jovens cineastas, de curta e média-metragem, fiz eventos ligados a consulados, consulado do Japão, consulado da Espanha, trazendo curta-metragens, outros. Fiz vários projetos com a Petrobras, né? O Cinema BR em Movimento, que foi um grande projeto, eu fiz acho mais de 12 anos esse projeto, que trazia longas, lançamentos de filme. E a partir do final dos anos 90 eu comecei a ser um articulador da cultura. Isso é diferente, porque a gente passa do outro lado, né? A gente passa a articular não só filmes, mas toda a meta-informação, né? Os metadados que podem ser criados com um filme ou com uma peça audiovisual, né? Trabalhei como revisora durante muito tempo na universidade, numa revista. Quando trocou a editora, eu resolvi sair e comecei a trabalhar no Departamento de Difusão Cultural. A Sala Redenção estava sem projeto de programação há muito tempo, né? E quando eu cheguei no Departamento de Difusão Cultural e disse, né, que eu gostaria de trabalhar com cinema, na época a diretora ela me disse: se você quiser vir trabalhar aqui, pode vir, porque a Sala Redenção é o primo pobre. E aí eu disse: vou fazer ficar o primo bacana, né? Tipo, não gosto de falar a palavra rico, mas rico em programação, nesse sentido, né? A minha entrada no cinema foi uma questão de oportunidade pela saída do outro projecionista. O cinema é um órgão ligado à Pró-Reitoria de Extensão. Ele está junto com o museu, com o salão de atos, com o planetário. E o cinema, então, é mais uma das ferramentas culturais da ProRest, que está ligado o nosso departamento de difusão cultural está ligado à ProRest, o cinema faz parte dessa relação toda, né? E, inicialmente, quando eu entrei, a Tânia já estava aqui. A Tânia ela entrou no início de 2009 e iniciou uma programação contínua que até então não existia. Aliás, esse foi um grande desafio meu, assim, porque as pessoas estavam, digamos assim, que a comunidade acadêmica estava muito acostumado a só marcar questões na Sala Redenção, né? E não respeitando, até às vezes, não é que não fosse um respeito no sentido desrespeitoso, entende? Mas não respeitando o caráter de... É um cinema, né? Uma sala de cinema e não uma sala de aula, né? O que a gente sempre pensou, né? A Tânia como coordenadora e curadora, de se fazer uma programação diferenciada, né? Uma programação alternativa que trouxesse o resgate do cinema, da memória do cinema, mas que também contemplasse cinema contemporâneo, mas que trouxesse cinema que não circula no circuito comercial, né? E aí eu comecei a pensar as primeiras programações, e eu me lembro que no verão ainda, um dia era uma programação que era feita pelo consulado pela Embaixada da França. Eu não tinha começado ainda a fazer as programações, e aí veio o menino que trabalhava aqui antes, e ele veio e me disse, olha, não tem ninguém. Eu, como assim não tem ninguém? Não, Tânia, vai te acostumando, às vezes não tem ninguém nas sessões. Eu digo, não vou me acostumar com isso, né? E aí
em março, a gente lançou... o Departamento de Difusão Cultural também estava se reorganizando e foi lançado, e o mote naquela época era a URGS quer mexer com a sua cabeça, do departamento. E aí eu disse, bem, então eu vou fazer uma programação também com esse título e trazer filmes que mexem com a cabeça das pessoas, ou que mexam literalmente, né? Ou que mexam no sentido de trazer novas ideias e de pensamentos que revolucionaram, né? E eu me lembro que o primeiro dia estava uma chuva imensa e eu pensei, não vai ter ninguém, né? E o filme que eu tinha escolhido para abrir é um filme que para mim é um filme muito especial, que é O Homem Olhando o Sudeste, do Tubiela, que é um argentino. E, para minha surpresa, tinham 30 pessoas. E aquilo me deixou muito feliz, né? E essa mostra, que foi a primeira, né? Ela aconteceu durante 2 meses. E, para mim, foi incrível, assim, porque a sala de 1 ou 2 pessoas que tinham antes, ou às vezes nem tinham... não tinha público, porque não tinha um projeto de programação, né? Que estava quase sendo, praticamente estava sendo uma sala de aula. Começou a ter 30, 40, 50, até 90 pessoas. A gente sempre acreditou que recebendo o público com atenção, de uma forma simpática e com respeito, o público também vai sentir que aquele espaço é dele. Ele vai se sentir incluído. Ele vai respeitar mais quem trabalha e vai respeitar mais o espaço também. Esse espaço, ele precisa de uma adesão maior. Muitas vezes eu fiz sessões para uma pessoa. O projecionista dizia, só tem uma. Tinha uma convenção que se não tivesse 5 a gente não deveria passar. Eu falei, não, se tiver uma pessoa a gente passa. Para mim sempre foi muito importante que a sala fosse um espaço de grande liberdade, que as pessoas se sentissem protegidas e à vontade na Sala Redenção. E que qualquer pessoa pudesse frequentar a Sala Redenção. Todos são bem-vindos. Né? Então a gente teve frequentadores que a gente sabia que eram moradores de rua, mas que estavam naquela condição por uma questão social ou desagregação familiar, mas que a gente percebia que eram pessoas bem cultas, né, que já tiveram uma vida na sociedade e que estão naquela condição por uma série de questões, né. E a gente tinha um desses frequentadores que às vezes ele vinha um pouco embriagado e tal, né? E ele, às vezes, promovia um diálogo solitário no meio do filme, né? E dava, assim, bastante trabalho para a gente tentar persuadir ele a fazer silêncio, né? Porque aí as outras pessoas reclamavam, né? Então a gente tinha que tomar uma atitude. Mas também não podia ser uma coisa agressiva, né? O que é necessário para um artista se descobrir artista? Para mim, foram as portas abertas. Após meu primeiro contato com a Sala Redenção, me formei em jornalismo. Trilhei alguns caminhos tortuosos da profissão que me fizeram desacreditar a mim mesma e nas minhas capacidades. Nesse caminho, o cinema continuava lá, tal qual um eremita, aguardando pacientemente pela minha chegada. Se fazia de ouvinte de sentimentos silenciosos e conselheiro dramático toda vez que eu o buscava. Enquanto arte,
O cinema bate em nossa porta, nos convida a entrar em suas catedrais. Enquanto trabalho, o cinema é distante e isolado. Reside ao longe após uma estrada de desafios e obstáculos. Neste caminho, um senhor com mãos do tempo e olhos de sabedoria percebeu a minha busca. A vida, tal qual imperatriz desta trajetória, fez questão de nos apresentar. Em busca daquilo que eu sentia com o cinema, o teatro me deu colo, me deu a esperança que a jovem alma artista clamava. Construímos nossos caminhos a partir do que vivemos. Meu coração seguia entregue para a grande tela, mas meu corpo vivenciava os aprendizados que o teatro trazia com a gratidão de quem aprende com uma mestra admirada. Eu acho que para mim o grande marco é quando teve os 80 anos da URGS. E o meu sonho, obviamente, era trazer os biógrafos do Truffaut para Sala Redenção, né? E eu consegui contato, e através da Aliança Francesa, de uma parceria com a Aliança Francesa, a Aliança Francesa trouxe especialmente para a Sala Redenção o Antoine de Beck, que é um dos biógrafos do Truffaut, um grande crítico de cinema, foi um dos editores do Cahiers du Cinéma. E depois, mais tarde, quando teve a exposição Truffaut em São Paulo, pelo meu projeto da Sala Redenção, com Truffaut, eu fui escolhida para ir para um bate-papo com o Tubiana em São Paulo, né? Eu realmente não lembro da primeira vez que eu entrei, sabe? Foi assim, eu acredito que seja no Truffaut Incompreendidos, né? Do filme Incompreendido do Truffaut. Acho que foi, ao menos foi o filme mais marcante e que me lembra, assim, da primeira relação com a Sala Redenção, né? A primeira vez que eu assisti Truffaut foi no Cinema Bristol, que é super importante, inclusive, eu falar do Cinema Bristol, que era uma sala de cinema que tinha uma programação para você conhecer um diretor específico, né? Então, vários filmes desse diretor eram exibidos, era sempre programações temáticas, né? Ou de realizadores ou realizadoras, né? E eu conheci o Truffaut no Cinema Bristol, que, por sinal, o Cinema Bristol, ele sempre me inspirou muito para fazer a programação aqui da Sala Redenção. As memórias que eu tenho daqui são muito vívidas e todas as vezes que eu vim foram muito especiais, assim. Então, eu acho que só o cinema iguala a magia que tem a Sala Redenção. Então, eu vim aqui, foi a primeira vez que eu vi Wim Wenders, foi aqui que eu conheci o Roger Corman, que é o rei dos filmes B. Foi aqui que eu conheci o Clube de Cinema de Porto Alegre. Então, para mim é muito especial esse lugar. Durante a minha adolescência, assim, eu fui me descobrindo dentro da fotografia, do vídeo e fazendo alguns cursos, assim, e eu fui conhecendo a Sala Redenção por uma questão do Facebook. Nem lembro se era o Facebook, acho que era o Facebook, o início do Facebook, que veio passar, eu vim assistir The Wall aqui, e a sala estava lotada. Eu me lembro que eu sentei na escada para assistir The Wall, e foi muito louco eu perceber, eu descobri que tinha um cinema gratuito na cidade, assim. Porque, enfim, tipo, eu venho de uma família razoavelmente humilde, assim, e, enfim, de periferia. E ir no cinema era uma coisa muito extraordinária pra gente, assim, tipo, tinha que ser investido uma grana, a gente tinha que, enfim, saca, não era uma coisa assim que a gente ia sempre. Então, ter uma sala de cinema que era de graça, na cidade, perto da minha casa, perto de onde eu convivo, pra mim foi muito libertador, assim, que eu comecei a vir muito aqui pra assistir os filmes, mas sempre como espectador, assim. Eu lembro que tinha algumas coisas sobre cinema no jornal e eu olhava às vezes, eu ficava procurando, né? E eu era adolescente na época, foi em 2011, que daí eu vi que ia ter uma amostra de cinema no ar num lugar chamado Sala Redenção. E eu achei muito interessante, achei muito legal, aquilo ali me despertou muito, sabe? E
E daí eu lembro que aquilo ali me marcou bastante, né? Mas eu acabei não indo, porque eu morava em outro município, né? Então eu acabei não indo, era meio complicado, eu era bem novinha, então acabou não rolando. Mas o meu primeiro contato com a Sala Redenção foi assim. A primeira vez que eu entrei em contato com a sala foi em 2013, por aí. Eu tava procurando, acho que foi a reitoria, o restaurante, assim, foi por acaso. E aí eu nem reparei nela em primeiro plano, assim, em primeira vista, só que aí depois parecia que ela tinha sido teletransportada, assim, de repente, tipo um cinema aqui, assim. Aí eu fiquei muito feliz, mas acabou que demorou para eu vir mesmo, e aí intencionalmente para assistir algo, foi também a primeira vez que eu assisti Wim Wenders, que aí foi quando eu vim pela primeira vez. Como normalmente a gente passa o filme uma vez às 19 e repete no outro dia às 16 para poder contemplar públicos que têm problemas de horário, né? Então essas pessoas, a gente percebe que elas circulam em todos os horários possíveis, porque eles costumam assistir os filmes quantas vezes passarem, né? E a gente tem também as sessões de debates, né, que é uma forma de enriquecer o conhecimento cinéfilo, ou seja, relacionado ao filme. Você traz aí um professor, ou alguém que tem a expertise daquele assunto que o filme está abordando, né? Então, o nosso cinema ele também tem um aspecto formador, né? Sabe, a sala te traz isso, de que tu, de uma forma diferente, pode aprender muitas coisas, porque o cinema te traz isso, né, de muitos aprendizados. Então, para mim, uma sala de cinema seria uma sala de aula. Uma sala de aula, ela me traz isso, esse prazer do conhecimento. Eu trabalhava nesse outro emprego e daí eu passei em 2019 para História da Arte na URGS, né? Que foi meio que um momento que eu meio que precisava decidir se eu me dedicava totalmente a fazer esse curso e achar uma forma de trabalhar com cinema que é impossível, praticamente impossível, quando não se tem dinheiro, né? Minha família, enfim, meus pais têm trabalhos bem simples, assim, eu não sou uma pessoa, não sou herdeiro. E então eu tinha que achar formas de trabalhar com cinema, então eu estava nesse impasse de largar esse emprego que não era muito bom, mas me sustentava, e tentar achar um meio de fazer isso. E daí eu vi na Sala Redenção, daí nesse ambiente, assim, deu aquela inspiração de, não, eu vou ter que arriscar, né, sair desse emprego e vai que aconteça alguma coisa, ou consiga sabia que tinha as bolsas da universidade, assim, então um dia eu me demiti, assim, e vim, daí foi o dia que eu assisti o Metrópolis, do Fritz Lang. No outono de 2015, em meio a inúmeras dúvidas e anseios a respeito do futuro do meu caminho, eu encontrei uma bifurcação na estrada. De um lado, o caminho escuro e com a certeza da dificuldade, o caminho da arte. No outro, o caminho também difícil, mas com a garantia de sobrevivência a curto prazo. Como todo percurso de artistas, uma vaga em um emprego formal em uma empresa de telemarketing surgiu. Foram horas que duravam séculos e a minha mente só tinha um foco. Se eu aceitasse o emprego, não teria mais tempo para o teatro, muito menos para as sessões da Sala Redenção. No mundo em que vivemos, somos peças em um tabuleiro, não somos jogadores. A nós cabe a função de massa de manobra para os poucos que dominam as regras do jogo. Quando escrevemos o roteiro de um filme, a vida nos permite voltar, apagar, reescrever. Mas mesmo com todas as semelhanças que um filme tem com a nossa realidade, o roteiro da vida não se reescreve. O texto, a representação e a estreia acontecem a todo momento. Estreamos todos os dias, todas as horas, todos os segundos. Naquele dia, eu fui conversar com a minha grande amiga, a Sala Redenção. Enquanto andava pelos caminhos do parque que me levam até ela,
pensava com quais palavras escreveria as próximas cenas da minha vida. Tudo era turvo. Era como se todos à minha volta estivessem parados, imóveis em suas marcas, olhando atentamente para mim e aguardando o meu sinal para seguir. Esperavam o meu grito de ação. Como eu conseguiria tal força? Ao chegar no campus e encontrar a sala, li a sinopse do filme do dia. Wim Wenders trazia no seu documentário Notebook on Citizen Clothes a vida e obra do estilista Yohji Yamamoto. Um filme sobre moda não era o que eu esperava. No fundo, queria ver um filme que falasse comigo sobre as minhas incertezas. Tudo o que eu esperava, mesmo que inconscientemente, era ver um filme sobre cinema. Sobre o que todo filme de cinema deveria ter, então, eu acredito que tem 2 filmes que tragam aspectos bem relacionados a isso. Um deles é o Cinema Paradiso, que traz muito a relação do público, do telespectador com o cinema, a relação, né, de quem está assistindo com o cinema. E tem A Noite Americana, que traz muito o fazer cinema. O filme ele mostra a produção de um filme, é um filme dentro de um filme. E o que ambos têm mais em comum também são referências de outros filmes, de outros diretores, né, de atores. Tu entende? Como é que tu vai falar sobre cinema se você não vai falar sobre Eisenstein? Sobre a montagem russa, sabe? E depois com Tarkovsky, que é esculpir o tempo, sabe? Então, quer dizer... Então, eu acho que esses são os pilares, assim, para a gente sempre estar pensando no cinema, né? Eu acho que é interessante trazer o processo, assim, né? E além do processo, eu acho que o processo... tipo de produção do filme mesmo, né? Porque às vezes a gente tá muito distante da gente... Como um filme é feito, né? Tipo, o que precisa pra fazer um filme. Eu acho que... Pra mim, assim, vendo como se eu não fosse um produtor audiovisual, eu gostaria de saber, assim, no que acontece num filme, né? Eu acho que é isso que eu gostaria de saber. Porque para mim, qualquer projeto, isso para qualquer projeto de qualquer coisa, mas falando sobre a questão do cinema, se você não trabalha com a memória e com os filmes que estão sendo realizados agora, é um projeto incompleto. Então, eu acho isso super importante. E eu acho que a memória e os novos realizadores são os que mais devem ser, não é uma questão de proteção, de cuidado. Porque... as grandes produções você não precisa cuidar, está sendo cuidada. Os novos realizadores não. E a memória é uma coisa que aos poucos as pessoas, justamente as pessoas mais jovens, né, têm uma relação diferente com o cinema realizado há muito tempo. Porque todos os filmes partem de um lugar e vão para algum outro lugar, sabe? Todos os filmes pegam do que veio antes, pegam referências do que veio antes e vão servir de referência para o que vem depois. Então, mesmo filmes que não tratem diretamente sobre cinema, são um pouco sobre cinema por causa disso, sabe? Porque trazem toda essa memória junto consigo. Toda a técnica que foi construída, toda a criatividade que foi desenvolvida ao longo do tempo. Tem várias formas de a gente olhar para o cinema, né? E uma das formas é que eu acho que o Wim Wenders fala bem sobre isso. Perguntaram para ele assim, essa história, falando sobre Paris, Texas, essa história é real? E ele disse, agora é. Quando o Centro Georges Pompidou pediu para Wim Wenders criar um curta-metragem sobre moda,
O diretor não sabia que a sua curiosidade por algo que não conhecia transformaria seu trabalho em um longa-metragem, o Notebook on Citizen Close. E certamente hoje ele ainda não saiba que em 2015 seu documentário mudaria a vida de uma artista porto-alegrense ao ser projetado dentro da Sala Redenção. Durante a sessão, a cada nova cena, eu entendia que muitas das ideias que carregamos internamente são superficiais e que somente a curiosidade é capaz de nos movimentar. A curiosidade é combustível para que continuemos escrevendo o nosso roteiro. Para Wim Wenders, fazer cinema teria que ser uma forma de vida como sair para caminhar, ler o jornal, comer, fazer anotações, dirigir um carro ou fazer esse filme, por exemplo, guiados apenas pela curiosidade. Palavras dele, mas que sinto orgulho de dizer na minha primeira produção. Sentada na sexta poltrona da terceira fileira, escutei Wim Wenders falando que, quando você não entende a arte do outro, as primeiras perguntas são simples. Onde começa seu trabalho? Quais são seus primeiros passos? No que hoje responde. Começo com a tela, o material, o toque. Depois passo as formas. Não sei qual sustenta qual. A minha mente explodiu. Eu estava assistindo dois artistas gigantescos conversarem. Cada palavra fazia sentido com a minha vida. Cada imagem trazia turbilhões de sentimentos e ideias. O filme fez em mim a mudança necessária e que eu buscava naquele dia. Eu havia tomado a minha decisão. Eu tenho certeza que se a Sala Redenção fosse uma pessoa, uma personagem em um filme de ficção, ela estaria naquele momento de braços cruzados, apoiada no canto da cena, olhando para mim com um leve sorriso no rosto, como de quem diz: era ou não era a melhor escolha? Essa é a magia da Sala Redenção. Eu posso dizer assim que posso me considerar um privilegiado por trabalhar num lugar dos mais bacanas da universidade, né? Quando eu comecei a trabalhar na Sala Redenção, em 2009, eu sempre dizia que eu tinha o melhor emprego do mundo, porque eu era paga para pensar uma programação de cinema de qualidade, com entrada franca para toda a cidade. E nesse projeto, não era só o cinema, sabe? Os filmes eram importantíssimos, e os filmes tinham, de uma certa forma, sempre uma relação com aquilo que se pensava para a sala. O que ela tem de diferente é que ela se assemelha a um cinema de calçada, né? Então, ele, digamos assim, ele é um dos últimos cinemas que tem essa característica. E por estar dentro de uma universidade, num lugar seguro, né? Um lugar que tu tem uma certa segurança institucional e ostensiva, né? Então isso traz também para o público que frequenta, ele tem também essa percepção, né? A outra diferença que eu vejo é que é um cinema que tem bastante espaço, né? Dentro das salas alternativas, eu acredito que seja o cinema com mais lugares. Então, se quiser fazer uma programação, como foi a do Herzog, então tu tem 200 lugares, né? Quando o Werner Herzog veio aqui para a Sala Redenção, que é o cineasta alemão, e não só, né, eu e algumas pessoas vimos ele pessoalmente, mas como eu consegui entregar uma cartinha para ele e dar um abraço nele. Eu falei para ele que esse era o meu foco e que eu achava que o trabalho dele era muito importante, não somente os filmes que ele fez, mas como ele sempre divulgou o cinema, ele sempre divulgou pequenos festivais e sempre apoiou
facilidade para conseguir os filmes, ele sempre facilitou para que a gente pudesse ter acesso, para que todo mundo pudesse ter acesso aos filmes, né? Então, foi isso que eu falei para ele, eu agradeci muito a ele e falei que eu estava tentando fazer a minha parte daqui, assim como outras pessoas, né? Eu apertei a mão dele, mais ou menos ali naquele canto, ali, ele tava todo enfileiradinho, assim, os bolsiços dele, ele apertou a mão de todo mundo. E tirei uma foto dele que estava ali na porta também, mas eu estava meio com o celular meio escondido assim, então ficou bem tremida a foto. Você saber quem é o cara, você saber da história dele, enfim, como eu também como cineasta, tu olhar para essa pessoa com um aprendizado, assim, né? Isso aqui ainda era muito distante de mim, né? E, sei lá, Werner Herzog, assim, e quando ele veio para cá, passando na minha frente, me olhando, vindo aqui sentar na cadeira que eu monto, conheceu lá a sala do cinema, sabe? Tipo, acho que foi um momento, assim, mais emocionante, assim, tipo assim, porra, eu trabalho aqui, eu sou bolsista daqui, e o cara que é, enfim, o Herzog, que é uma pessoa enorme dentro do cinema, ele tá aqui no lugar onde eu tô, e a gente tá recebendo ele, né? A gente tá recebendo, isso pra mim foi um dia que eu nunca vou esquecer. Eu tenho até guardado até o coisinho dele, do Herzog, assim, no dia que ele veio, que tinha tipo umas fichas assim, que o pessoal pegava. Tem até guardado lá. Em 2019 ele veio dar uma palestra na Fronteira dos Pensamentos e era muito caro. Aí eu pensei, não tem como comparecer. É quando veio um dia antes, ou no mesmo dia, não lembro agora, ele disse que comentaria um filme dele, não lembro que filme era, na Sala Redenção. E não lembro que filme era. E ele sei lá, tá marcado para 6. Eu cheguei às 4h30. Eu cheguei assim, aquela coisa, né? Imagina ver o Herzog ao vivo. Muito fã. E enfim, a fila, para quem conhece a Redenção, sabe que ela é mais para Paulo Gama, ela é mais quase na reitoria. A fila ia até a João Pessoa, assim, era uma fila gigantesca. E aquela coisa, fiquei no fim da fila e conforme foi chegando a hora, foi entrando as pessoas. Eu juro, ficou eu e mais 7, aí 2 desistiram, ficou eu e mais 5, aí no final entraram 3, depois que tinham já... Então ficou eu e mais 2, fecharam assim, eu vi o Herzog, eu fiz uma foto na hora, e foi isso que eu consegui ver do Herzog ao vivo, foi uma foto que assim, parece meio a cara dele assim, horrorosa. A inspiração é sempre linda, poesia pura. É como andar nas nuvens junto de todos aqueles que admiramos. A realidade, por sua vez, é dura, feito andar em pedras escorregadias, onde todo cuidado ainda é pouco. Wim Wenders, Tarkovsky, Bergman, Tati, Kurosawa, Glauber Rocha, Truffaut e tantos outros que conheci dentro da Sala Redenção foram fonte de inspiração para os meus passos nos anos que seguiram. A ideia de transformar minhas histórias e meu olhar através da lente de uma câmera estavam mais próximas do que nunca. Era como se eu estivesse no céu. Contudo, esse céu era feito de pedras escorregadias. Segui fazendo teatro e cada vez mais mergulhando nas profundas águas da arte. Tudo que estava ao meu alcance eu alcançava, o caminho começava a ser mais definido e eu podia enxergar passos e passos adiante. Até que a pandemia chegou. Um vírus que mudou as estruturas do mundo inteiro. Cancelou temporadas de teatro, cancelou sessões da Sala Redenção, cancelou sonhos e forças para continuar. Um vírus que fez com que nos escondêssemos atrás de máscaras, dentro de casas. Um vírus que fez com que a minha luz pela criação fosse se apagando. A certa altura da pandemia, dentro do isolamento, a gente muda algumas percepções da vida. A gente repensa sobre o caminho e se sente pendurado pelo pé, tendo que ser inteligente e calmo bastante para sair dali sem tornar o nó cada vez mais apertado. Longe da Sala Redenção, mergulhei em filmes pela tela do computador. O cinema ainda era presente, mas a energia era outra. Com suas portas fechadas, a Sala Redenção ficava lá, isolada, afastada, muito mais longe do que era quando nem ao menos eu a conhecia.
Mas nada acontece por acaso. Quando a pandemia já parecia durar décadas, surge uma oportunidade. Não houve dúvidas. Eu faria um curta-metragem sobre histórias como a minha com a Sala Redenção. Como você já pode perceber, esse amor, essa gratidão, essas histórias não cabem em menos de 30 minutos. Para mim, seria impossível não trabalhar com cinema, mas trabalhar com cinema não tornou nada mais fácil. Durante muito tempo a gente não se dava conta e a gente só programava filmes realizados por homens. Então a questão eram os homens que realizavam filmes. A gente passou a descobrir filmes realizados por mulheres no momento que se começou a pensar isso, mas aí a gente tem que ir atrás, sabe? Daí tu descobre que antes daquele filme já tinha sido realizado. Por exemplo, eu amo Truffaut, mas a Varda realizou antes um filme que Truffaut. Se eu pudesse criar um filme do zero para passar na Sala Redenção, eu acho que ele seria assim, seriam universitários, jovens universitários de atualmente, e daí eles entrariam numa máquina do tempo, não sei, e iriam para Porto Alegre dos anos 80 e viveriam, iriam explorar, conhecer, né, a Porto Alegre dos anos 80, a Sala Redenção nos anos 80, a universidade nos anos 80, Porto Alegre no geral nos anos 80. Então acho que esse é um filme bem interessante para passar na sala, eu acho que ia ser bem legal. A primeira coisa que eu faria um filme para passar na Redenção, eu gostaria de usar os espaços daqui, porque eu sou fascinada por aqueles bancos de orelhão que tem. E aqui a reitoria tem uma parte que é muito cinematográfica, com uma exposição de arte, então eu acho que tu precisaria usar esses espaços, porque eu lembro quando eu assisti O Homem que Copiava, do Jorge Furtado, eu gostei muito de sair em Porto Alegre e reconhecer o filme, assim. Então sair assim, pra pessoa viver de novo, sair da Redenção e estar aqui, eu acho que seria muito legal. Mas eu não sei, assim, eu acho que eu poderia, como eu estudo aqui, eu acho que eu gostaria de escrever tipo um suspense, mistério, assim, um romance universitário com um pouco de suspense e comédia, sabe? E eu acho que teria que fazer um comentário político, porque a gente tá num tempo que a gente vive não só pro cinema, mas pro país, assim, seja uma sátira política, um comentário mais contundente, assim, seria inevitável. Eu acho que eu faria um filme, eu acho necessário, né, sobre o atual momento do capitalismo, né? A decadência do capitalismo, a maneira que ele está se direcionando e trazendo todas essas mazelas que a gente está vendo aí, né? Eu acho que é um filme importante e necessário, né? Eu tenho uma ideia, assim, que esse ano se iniciou, na verdade, que é uma ideia, tipo assim, eu assisti Cidade de Deus pela 10ª vez em casa e eu fui estudar um pouco mais sobre, e eu vi que foram muitos anos de estudo e pesquisa antes do filme acontecer. E automaticamente já me veio um desejo de realizador, assim, de criar um filme com uma pesquisa ampla, né? Mas eu não sabia ainda o que era, assim. Então, acho que o filme que eu faria que eu pensaria do zero, assim, seria um filme sobre a história dos lanceiros negros, que ela já foi retratada através de minissérie ou algumas outras produções um pouco menores, mas eu acho que eu gostaria mesmo de poder trazer para a história dos lanceiros negros um lance de, tipo assim, quebrar um pouco o lance da didática, assim, de não ser só apenas um conteúdo didático, assim, tipo, aconteceu tal coisa, não, de trazer para a dramaturgia mesmo, trazer para a realidade, né? Eu esse ano assisti o filme 1917, que é, enfim, um filme sobre guerra, e me veio esse filme do Lanceiros Negros, porque o filme foi durante uma guerra, e muita história a gente não conhece, né? Então, eu acho que o filme que eu gostaria de ser exibido, assim, numa sala de cinema, inclusive na Sala Redenção, por ser aqui no Rio Grande do Sul, por várias questões, assim, seria um filme sobre a história dos lanceiros negros. Tive um ator que foi muito importante na minha vida, que chamou Zé Mário Storino. É um carioca que veio pra cá para atuar num grupo de teatro e acabou ficando, e era um ator fantástico. E o Zé Mário fez o primeiro curta meu, ele era um ator principal do curta,
E no segundo curta, ele não era pra estar no filme, mas entrou no filme e foi ótimo. Porque ele tinha uma boa carga dramática. E antes dele falecer, acho que alguns meses antes, eu encontrei na Unicinos. Ele estava filmando uma série do ProRS, eu acho, algo assim. Era uma série de comédia e eu convidei ele para fazer um outro curta. Tem uma música do Luiz Tati que eu adoro, que se chama O Rei. Então a minha ideia era que ele fosse nessa história o rei. Seria uma outra comédia, que eu tive uma experiência boa com a comédia, com o drama não foi tão bom. Tem uma visão muito única aqui na sala, que é de tu tá fechando a sala, depois de uma sessão de noite, assim, 11 horas da noite no invernão, de vir fechar a sala, apagar todas as luzes e descendo, assim, pega uma luz aqui da frente da sala, pega uma iluminação bem interessante das luzes aqui da frente, que dá um ar muito amedrontador, assim. Então, certamente seria algum filme baseado nessa visão meio assustadora daqui da sala de noite. Algo assim, tipo, em algum momento alguém da plateia, no filme, alguém da plateia se levanta e mata todo mundo e as pessoas daí que estão vendo o filme vão ficar meio assim. Eu acho que é legal brincar com esse espaço também, né? Com essas sensações também de que, enfim, que a sala de cinema também é uma coisa meio assombrada, né? Porque tem sempre, enfim, é escuro, né? É uma coisa de terror e tem essa coisa do escuro. E a coisa do fantasma também, da projeção, né? Que é tipo um fantasminha que fica de trás para frente, assim. Eu tô louca que as salas de cinemas estejam absolutamente lotadas e que a gente possa assistir de novo na tela grande. O cinema foi feito para uma tela enorme, né? Mas eu também acho que hoje a gente tem a possibilidade de fazer um cinema que possa circular no mundo todo. Eu até brinco, né, que a gente teve o neorrealismo italiano porque a guerra aconteceu na Europa, né? Agora a pandemia aconteceu no mundo todo, então eu acho que a gente agora está vivendo o neorrealismo mundial. Com a possibilidade de fazer a história acontecer, de tornar minhas vivências realidade através da tela, encontrei mais perguntas do que respostas. Como fazer? Quem procurar? Como mostrar o carinho que sinto por esse espaço sem ser óbvia? Uma coisa eu tinha certeza, este documentário não seria sobre a história da Sala Redenção, mas sim sobre histórias com a Sala Redenção. Com uma câmera digital, um microfone, um celular e uma equipe de 3 pessoas que abraçaram esse sonho comigo, segui trilhando por esse caminho. Neste momento, sinto como se pudesse rever o sol alaranjado daqueles que prendem o olhar ao final do dia, que me acompanhava na saída da sessão das 16 horas. Aquele sol que compartilhava comigo as sensações que o filme recém-visto havia deixado e que ainda pulsavam em mim. Aquele sol sabe o que eu sentia no caminho de volta para casa, assim como as árvores da redenção que cantavam enquanto eu caminhava. Cúmplices da sala, todos a me observar enquanto silenciosamente eu flutuava em sensações e inspirações. Quando finalmente encontrei pessoas que me contaram sobre suas histórias com a Sala Redenção, tive a certeza que a magia dela era verdadeira, ou pelo menos agora é. Mas nem tudo se resume a um sol alaranjado e árvores cantantes. O roteiro da vida não abre brechas para erros de gravação. Na vida real, tudo é escancarado, acertos e principalmente erros. Erros como um sol forte que estourou o branco da imagem, por não termos um rebatedor. Erros como o som insistente de um compressor que interrompia a fala enquanto estávamos gravando. Erros como a falta de memória no cartão da câmera que nos fez acelerar as gravações do dia para que fôssemos capazes de fazermos tudo. Enfim,
O que seria das histórias cômicas de Jerry Lewis, Chaplin e Mazzaropi se não fossem esses tais erros? No fim, o roteiro que a vida escreve não permite erros, pois nesse longa a gente chama de aprendizado. Posso falar? Tá. O que eu tenho... Não, de novo. O que eu gostaria de... Ai, meu Deus. Peraí que chegou uma pessoa atrás, né? Eu fiquei desconcentrei, tá. O que eu gostaria de... Normalmente quando a gente vai fazer um evento, a gente prepara, recebe as pessoas, mostra onde é que vai ser, né? Então, a gente tinha na nossa equipe ali do cinema, a gerente do cinema era a Denise. E a Denise disse assim, a gente vai receber o pessoal do Japão, vem conhecer a sala. E a gente vai fazer um ciclo que envolve criança e tal, e eles querem conhecer, né? E a gente foi conhecer, levar para conhecer, né? E tava quente, foi um dia muito, muito quente, assim, a sala não tinha ar-condicionado, eram uns ventiladores que faziam barulho, assim, tinha uma intervenção no som, ligou o ventilador, ligava, enfim, a sala tava vazia, e aí a esposa do cônsul tava de vestido branco e de repente aquele vestido começou a ficar, assim, eu não notei que ele começou a ficar preto, mas depois que ela começou a se coçar, que eu notei que ela foi atacada pelas pulgas dentro da sala. Deus do céu. E aí, claro, a gente teve que fazer passar um inseticida, não me lembro bem como é que foi. A primeira vez foi quando eu vim assistir, vim ver pela segunda vez, que foi assim, era uma noite muito fria, eu tava em casa, sozinha, assim, naquela solidão, assim, eu morava há pouco tempo em Porto Alegre, né? E aí eu não tinha também muito com quem sair, eu resolvi, bom, vou ir na Sala Redenção, pensava nela todos os dias, nunca vinha. E aí era uma noite muito fria, assim, eu andei na rua, assim, eu não lembro de sentir tanto frio. Quando eu cheguei na Sala Redenção, ela era quentinha, assim, o filme já tinha começado, tinha música, tinha pessoas, assim, e tinha um casal do meu lado, que honestamente eles eram tipo a personificação do conforto, assim, eles estavam com roupa de moletom e eles estavam tomando um vinho, que a gente estava quente, e era assim, muito, eu me sentia assim abraçada pelas pessoas, pela sala, tu via que a sala era especial para quem estava ali, então foi muito especial, assim. E aí a segunda vez que eu vim, que eu acho que talvez foi quando marcou de vez, assim, a Sala Redenção, foi uma vez que um amigo meu convidou a gente para vir ver Era Uma Vez no Oeste, que é um dos filmes favoritos dele. E aí, por uma proeza, assim, da magia da Sala Redenção, conseguimos um dia que todos os amigos podiam e a gente veio. E aí, de novo, eu cheguei atrasada e aí, talvez, assim, por aquela sincronia do destino, eu entrei e aí a legenda tava atrasado. Só que era o trem do deserto, né? Só que eu, assim, fingi que era pra mim, que era a Sala Redenção me puxando a orelha do Malab. E eu percebi o quanto era especial estar ali, assim, estar com os meus amigos, com pessoas que gostavam muito de cinema, vendo um clássico gratuitamente pela primeira vez na tela grande. Então, aproveitar cada minuto daquilo ali, pra mim foi muito marcante e resume muito a Sala Redenção. Primeiros dias que eu estava trabalhando aqui na sala, eu ainda estava aprendendo a fazer as coisas e tal, e era um dia que estava chovendo muito, e tinha uma sessão com debate aqui de tarde. E daí tava tendo umas quedas de luz que aqui acaba não tendo porque tem gerador e tal, daí dava para controlar, mas o Edgar ele tinha que resolver alguma coisa lá e eu fiquei na sala de projeção. E o Ed falou, se faltar luz, pega a lanterna, bota aqui na janela e fala pro pessoal esperar. Mas ele falou, mas não vai acontecer, não acontece, é bem raro acontecer, e saiu. E daí ele saiu uns 5 minutos depois, assim, faltou luz. E eu fiquei meio, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu tô muito nervoso para fazer. Só que daí eu peguei a lanterna, assim, e quando eu fui fazer o procedimento de botar a lanterna ali na janelinha, falar pro pessoal se acalmar, alguma calha ficou presa, alguma coisa assim, abriu e a parede ali da sala de projeção começou a verter água. Então, assim, no primeiro dia, assim, que eu tava, na primeira semana que eu tava trabalhando, assim, simplesmente aconteceu uma tragédia na sala de cinema e eu tava sozinho. Então, foi meio um choque, assim, vendo aquela água escorrendo, daí eu saí, pedi pro pessoal se afastar um pouco.
E acho que eu fiquei só 1 minuto, assim, sozinho com essa água escorrendo, mas que durou, acho que algumas horas na minha cabeça, porque daí eu vi no horizonte o Edgar, assim, chegando para resolver tudo. A gente tem que esperar parar de escorrer a água para limpar e tal. E foi resolvido, tinha chovido o suficiente para a calha abrir, mas foi uma coisa meio uma tensão muito... Depois, é claro, foi engraçado, depois que a gente viu que não teve nenhum prejuízo para a sala. A mais marcante que eu nunca esqueço é uma história que o Edgar conta, que eu acho que até tem que perguntar para ele, pedir para ele contar. É uma história muito pitoresca, que numa segunda-feira eu entrei na sala e eu vi os cestos de lixo virados, né? Papel espalhado, porque a última sessão a gente faz na sexta-feira e fica tudo para limpar, porque os colaboradores da limpeza só vêm de manhã, né? E aí eu achei que tivesse entrado algum bicho, um gato provavelmente, né? E não achei nada. Dei uma revisada na sala, não achei nenhum vestígio, além do cesto virado. E quando eu abri a sala, meia hora antes, né, como de costume, e fui pegar um material que estava embaixo daquelas mesinhas que fica ali o material de divulgação, quando eu fui abrir uma caixa, estava lá o bicho. Era um desses gambás que ficam aqui na reitoria, em torno aqui da Redenção, que tinha entrado por uma fresta de uma janela do banheiro que ficou um pouco aberta e que depois não conseguiu mais sair porque era muito alto. E aí ele se escondeu naquela caixa e quando nós abrimos já tinha público. Aí a gente teve que, assim, matar no peito, fechar a caixa, pedir licença, sair com o bicho lá para os canteiros ali, soltar ele, né? E o bicho saiu bem feliz, né? Numa cadeira da Unicinos, eu fiz um curta. Isso foi 2007. Que eu fiz um curta e na hora de filmar eu pensei, bom, vou fazer em 2 câmeras, né? Para pegar ângulos diferentes das reações do ator conforme for o que acontecesse no roteiro. E depois de ter filmado e tal, isso aí, gente, muito obrigado, equipe e tal, uma das câmeras deu problema. Então eu tinha a filmagem total de uma câmera. Então assim, ficou um lixo. Aí quando tu pensa numa coisa e sai, pá, é um monstrinho. Ficou um monstrinho. Enfim, apresentei em aula aquele curta e eu cheguei em casa transtornado, eu morava com a minha avó na época. Cheguei em casa transtornado, assim. E a minha avó, na minha vida, foi muito importante, assim. Minha mãe me teve muito jovem, então minha avó ela me criou bastante, assim. E eu lembro que eu cheguei em casa e meu curta ficou uma merda. Daí ela disse, nada que tu faz com uma merda. Sabe, eu achei... Aquilo me marcou muito, até hoje eu sempre penso nessa... Enfim, daí então eu pensei, não ficou bom o primeiro curta, eu pensei, vou fazer um segundo curta. E drama é muito difícil quando tu não tem verba, porque tu tem que fazer um filme, né? Então eu vou fazer uma comédia, né? Eu vou fazer uma comédia, então eu fiz a Marilene. E a avó morreu um pouco tempo antes do curta estrear. Enfim, a gente fez o curta, ele ficou ótimas partes, uma merda. Mas a estreia dele foi em outubro de 2008, outubro de 2008, num festival de cinema independente na Sala Redenção. Então é aquela coisa, você imagina, tipo... Não sei se não era o WhatsApp na época, mas acho que era MSN, não sei como é que eu divulguei pros amigos, mas, gente, vai ter meu curta na Sala Redenção.
Enfim, lotei a sala. E era muito legal de ver que assim, depois eu revi, pra minha sala de redenção, eu revi no outro dia, eu curta, e eu vi vários defeitos. Mas na hora, tu vê os amigos rindo de tudo, tu fica, nossa, cara, sabe, tu se sente assim muito maravilhoso. E no final tinha, dedicado à avó Silvia. Naquela hora, assim, pá, me matei chorando, assim. Então, acho que o quarto filme que eu mais chorei na minha vida foi... Quarto não, o primeiro que eu mais chorei na minha vida, mas eu digo que, né, não é um motivo tão ligado ao filme, que é uma comédia. Foi esse a Marilene que eu fiz em 2008. Eu tenho 2 momentos, na verdade. Um, quando eu fui ver o filme Betty Blue, acho que foi em 2015, se não me engano, que era uma sessão de anos 80, e eu lembro que lotou tanto a primeira sessão que eles tiveram que passar num sábado. E aí eu assisti o filme num sábado e me marcou muito, porque além, né, do filme ter me marcado muito, né, foi muito especial para mim aquele filme. Foi a primeira vez que eu tive um contato com a Tânia, que é a curadora da sala. Eu cheguei e falei com ela, posso dar sugestão de filme, bem ingênua. Então, e ela foi super querida comigo, então foi meu primeiro contato com ela e aquilo ali me marcou bastante. A trajetória do herói é a trajetória da nossa vida, né? E eu sou uma pessoa que tem o sol na casa 12. E uma das palavras-chave para casa 12 é redenção. E a sala redenção ela tem um pouco disso também. Não é fácil ser da casa 12. Quem entende um pouco de astrologia sabe que é uma das casas mais complexas. Porque é uma casa que fala sempre do isolamento. Por algum motivo você é isolada. Seja que fala dos sanatórios, das prisões, fala de Deus, não importa o que você entenda por Deus, né? Fala sobre o inconsciente. É um poço sem fundo, né? E eu acho que a Sala Redenção é um espaço muito isolado. Que eu tive que gritar muito para que a Sala Redenção pudesse ser escutada. E eu fico muito feliz que tu tenha escutado, que vocês tenham escutado. E muitas pessoas escutaram. E também agradeço porque ela salvou a vida de muita gente, inclusive a minha. Eu comecei a ter contato com a Sala de Redenção num momento de depressão, de dor, assim. E por volta de, sei lá, não consigo me lembrar assim de data, acho que 2014. Eu ainda estava nesse processo e eu estava fazendo terapia com uma terapeuta alternativa, onde tinha que construir uma boneca que representava a minha pessoa. E aí eu construí e vim assistir, saí da terapia e vim para a sala de cinema. E a bonequinha ainda não tinha sido colado muito, porque usei cola, eu coloquei no meu colo. E comecei a assistir o filme, e aí me dei conta que eu já tinha visto aquele filme, porque eu via muitos filmes muitas vezes, a Sala de Redenção era meu refúgio, assim, né? E aí levantei para ir para casa, porque ia voltar na sessão seguinte, que eu morava pertinho, e perdi a boneca. Caiu no chão, e quando eu cheguei na rua me dei conta. Puxa, eu não posso entrar na sala e dizer assim, desliguem tudo porque eu quero achar minha boneca perdida que representa a minha pessoa. E o impacto foi esse, eu não dei conta de cuidar de uma boneca que representava a mim, e eu me dei conta de que eu não estava cuidando de mim também, como deveria. Enfim, é isso, essa história, assim, a sala ficou muito marcada na minha vida por esse episódio, apesar de todos os outros benefícios que trouxe a mim. Tem um senhor que sempre vinha na Sala Redenção, eu penso muito nele agora. Que ele sempre estava em todas as sessões. Isso é muito legal porque tinha também, né, o público assim era um público muito variado, né, desde estudantes até pessoas
aposentados, livreiros, cinéfilos. E esse senhor, ele vinha em todas as sessões, né, de bengala. Aí um dia eu disse para ele, o senhor sempre aqui, né? E era muito engraçado, né, porque viam filmes desde filmes, sei lá, Repulsa ao Sexo, sei lá, Jerry Lewis, né? E aí eu perguntei, acho que isso inclusive faz com que essas pessoas que frequentavam, que eram pessoas mais velhas, que elas era uma forma de manter elas também muito ativas e com um pensamento muito atual o tempo todo. E eu perguntei para ele, eu disse, o senhor sempre aqui, né? E ele olhou para mim e disse, minha filha, essa sala salvou minha vida. Eu perdi a minha companheira de 60 anos. Se eu não tivesse a sala, eu já tinha morrido. Não há como medir a importância da Sala Redenção na minha vida. Também não me atrevo a fazer isso com a vida de tantas outras pessoas. Uma coisa é certa, o bem que ela me causa e que promove na comunidade por ser um espaço democrático e aberto para o acesso à sétima arte é inestimável. A sala é feita por pessoas. Pessoas são feitas de sentimentos, lutas, vontades. A minha intenção no início deste projeto sempre foi falar dessas histórias com a sala. Contudo, descobri muito mais do que isso. A sala não é uma entidade mágica, não é uma deusa onipotente. A Sala Redenção é uma sala de cinema. E assim como qualquer outra coisa que está no roteiro da vida real, a sala tem fraquezas. Ser exposta a essas fraquezas e superações de quem faz a Sala Redenção viver me fez ver esse espaço com outros olhos, com mais carinho, mais gratidão e com um sentimento novo, a necessidade de proteção. A sala faz parte de uma instituição pública ligada diretamente ao governo federal brasileiro. Acima daqueles que atuam diretamente com a programação e coordenação, existem muitos outros, muitos que possivelmente nunca entraram dentro dela e talvez nem ao menos entendem a magia da tela grande. A Sala Redenção é mais velha do que eu, já nasceu madura, mas também muito vulnerável. Já cresceu, já foi isolada, já lutou e segue forte. A Sala Redenção é símbolo de resistência. Eu acho que a sala da universidade ela não tem pouco espaço, nem pouco tempo. Ela é muito rica no tempo, né? E ela permite que se ocupe esse espaço por um tempo muito maior do que os outros cinemas. Então é por isso que o ciclo ele é muito bem-vindo nesse espaço, porque ela tem esse tempo, né? O tempo da sala ele não é dinheiro. O tempo da sala ele é experiência, né? Que gera vivência, que gera é o espaço da cultura. Né? Ela não tem uma função específica, né? Então ela precisa se nutrir do que é a subversão dos outros espaços. Com a chegada do DVD, melhorou muito porque trouxe uma facilidade maior de transitar com os conteúdos, né? A película sempre teve um custo alto, uma questão de logística complexa, e então quando se tinha um filme, ele passava várias vezes, como era também nos cinemas comerciais, né? Com o upgrade que a gente fez em 2012, a gente também colocou um Blu-ray player, né? Também fez parte do pacote. Foram feitas também algumas reformas na parte elétrica do prédio, né? E a gente teve também alguns equipamentos que vieram através de parcerias. A gente teve uma parceria em 2013 com
a RNP, que tinha um projeto que até hoje existe, cinemas em rede, que são várias salas conectadas através de uma rede de alta velocidade, né? E que uma vez por mês apresenta um conteúdo que é compartilhado ao mesmo tempo, né? Em todas essas salas que hoje nós temos em torno de 13 salas conectadas. Além do fato de ela ser gratuita, é o fato de, por ela ser gratuita, ela é extremamente aberta. No sentido de que ela não tem absolutamente nenhuma cerimônia no que diz, no tocante a, tipo, entrar na sala, sabe? Muitos cinemas, mesmo eu totalmente acostumado em um monte de sala de cinema, sempre é aquela burocracia, assim, que ir lá, comprar ingresso, se programar, etc. Enquanto aqui na Sala Redenção, e tu vê isso muito no perfil do público, é um pessoal que tá na volta, vem aí ver um filme, sabe? Tipo, nem sabe que filme tá passando, não se programou pra vir, só tava aqui perto e veio assistir. E eu acho que essa é a coisa mais importante que a gente tem aqui na sala, assim. O cinema, né, ele, como eu falei anteriormente, ele ainda é um pouco mistificado. Como é que o cinema acontece, né? A gente, às vezes, tipo assim, para uma pessoa que é leiga no cinema, que nunca pegou uma câmera na mão e tal, para ela ainda é muito distante, assim, o que é o cinema, é uma coisa que não está dentro da realidade dela. E eu acho que o primeiro passo para trazer essa sétima arte aí, que ela é tão... o cinema como sétima arte, ele é uma arte muito... Enfim, é muito exclusiva de uma classe bem específica, sabe? E eu acho que tendo uma sala de cinema gratuita, que não traz os filmes convencionais, assim, filme de shopping e tal, aproxima essas pessoas, sabe? Assim como me aproximou, né? Quando eu vim pra cá, enfim, não tinha toda essa perspectiva de que eu queria ser audiovisual. Mas, tipo, por mais que eu não fosse ser do audiovisual, isso me aproximaria mais do... Enfim, eu acho que o lance mesmo é aproximar as pessoas da produção audiovisual, assim, independente de qual ela for, sabe? Então, acho que isso não tem muito em outras salas, assim. Essa aqui eu acho que é uma sala bem específica, pelo acesso livre, assim, qualquer pessoa pode vir, qualquer pessoa pode assistir, sendo pobre, sendo rica. E, inclusive, é muito louco, né? Quando a gente ainda atendia, né, presencialmente aqui, tinha um senhor que era gari, que todo dia, todo dia não, mas toda semana, ele vinha assistir um filme depois do expediente dele aqui. E tu imagina, qual cinema que você vai sentar no cinema e você vai ver um gari assistindo um filme, sabe? Só na Sala Redenção mesmo, sabe? É interessante também ver a história, assim, desses anos da sala, porque aconteceram muitas coisas, né? Então, assim, muitas vezes a gente tinha muitos parceiros, então, assim, a gente estava sempre não só com a nossa programação diária, com 2 filmes, com 2 sessões por dia, mas também tínhamos vários parceiros da universidade ou fora da universidade oferecendo, claro que sempre tinha que estar em diálogo com o projeto da sala, né? Oferecendo programações incríveis, né? E como foi mudando o discurso com o tempo, porque no início, lá em 2009, né, a gente tinha uma universidade com recursos, uma universidade alegre, uma universidade que estava apostando no futuro. Então, era quase como uma festa, né? Oh, é aqui, vocês estão... Que eu sempre... Não era sempre, mas eu comentava um pouco, né, a respeito dos filmes, né? E no final já era assim, quando tantas coisas que aconteceram no país, né, que a gente foi perdendo as esperanças em algumas coisas, ou resistindo, melhor dizendo, não é perdendo as esperanças, resistindo mesmo, né? Então, no início era festa, no fim a gente estava dizendo assim, é uma sala pública, com entrada franca, a universidade é para todos, sabe? Então, assim, o discurso foi mudando também com esse tempo, né? E a própria programação. A gente usou muito pouco uma demanda externa para resolver problemas, né? Então, isso sempre foi uma segurança, né, para a sala, a gente poder saber que o filme vai acontecer, né?
que tu pode ter problemas, mas tu tem uma equipe que resolve, né? A nossa forma de atuar aqui, ela sempre foi bem dividida, né? A Tânia Cardoso sempre fez a parte de curadoria e programação, e eu fiz a parte da gestão da sala, né? Tinha alguns projetos que eram muito mais valorizados. E assim, você tem uma pessoa com muita vontade de realizar. Que era ingênua e que conseguia tirar leite de pedra, né? Então, essa é uma questão, assim, para mim bem importante, porque eu gostaria de ter trazido muitas outras coisas, ter passado muitos filmes em película e não pude. E tive que lutar muito durante os 10 anos, muitos enfrentamentos. Acho que aqui na Sala Redenção, no que diz respeito ao projeto das pessoas serem livres de virem para cá, eu e o Edgar, nós estávamos juntos nessa, mas os enfrentamentos na época com as chefias mais imediatas, sempre fui eu que tive que fazer esses enfrentamentos. Eram muito difíceis, mas eu sou da resistência da raiz. Então, os enfrentamentos aconteciam e geralmente eu conseguia muitas coisas para a sala, não que eu queria, mas eu queria mais, mas mesmo assim eu conseguia muita coisa, porque eu realmente lutava muito para que a sala fosse valorizada. E eu acho que até hoje a sala não é valorizada. Eu conto histórias da Sala Redenção porque, para mim, ela representa isso, assim, ela é essa companhia, seja para quem está desacompanhado ou para quem tem já a sua boa companhia para trazer aqui. Ela é, assim, esse abrigo de boas memórias, assim, que tu, tanto pelo que tu vive aqui, pelo que tu pensa, assim, que é possível viver na Sala Redenção. Então, ela é realmente, assim, esse espaço de conforto, assim, que te recebe de portas abertas. Então isso é algo sensacional, é quase como se ela fosse uma instalação artística permanente, não tem ninguém intervindo, tu simplesmente entra. Ele tem uma cara de cinema de rua, sabe? Como eu falei, do Cine Marrocos, aqui do Avenida, do Guion mesmo, antigo Guion também. Capitólio. Então, assim, tem essa cara de cinema de rua, vou ali, vou assistir um filme, não quero comprar pipoca, não quero... E essa é a magia da sala, de dar esse acesso para as pessoas que não têm condições de ter acesso a uma coisa a uma cultura tão elitista, né? Porque ele acaba se tornando elitista, o cinema. Quando eu entrei, eu nunca pensei que a palavra assim, aqui é a Sala Redenção e o Primo Pobre, fosse tão verdadeira. Então, assim, para ter toda essa programação, foi necessário, assim, muita coisa, porque a Sala Redenção não tinha orçamento para programação. Eu queria muito passar filmes em película na Sala Redenção, eu não tinha orçamento. Muitas vezes eu fui criticada. Essa faz parte desses desafios por passar filmes em DVD, mas se eu não passasse em DVD, não existiria a Sala Redenção, não existiria o documentário, não existiria nada. Em nenhum momento eu pensado um projeto para a Sala Redenção. Atualmente tem o Edgar, que ele é
um excelente administrador para a Sala Redenção. Mas quem vai herdar a Sala Redenção? Não tem nenhum técnico. Eu estava retornando para a sala, ainda estou, mas em negociação, por questões muito sérias, E a Sala Redenção hoje não tem projeto. Ela continua sendo primo pobre e mais pobre ainda. Então, isso me entristece imensamente, né? Sala Redenção, ela literalmente abriu a portinha do meu mundo. Eu literalmente só tinha aquele mundo de eu e o cinema na minha casa, sabe? Só que fechado. Então, quando eu fui para a Sala Redenção, eu vi que tinha outras pessoas que também gostavam daquilo, não era a única pessoa que gostava daquilo, e que compartilhavam da mesma paixão, que gostavam de cinema antigo, e que tava tudo bem, sabe? Tava tudo bem eu gostar de filme antigo, porque eu me sentia diferente, eu me sentia estranha, sabe, no meu ambiente. Entre todos os sentimentos que tenho com a Sala Redenção, a gratidão ainda é o mais importante. A sala me apresentou novos mundos, novos olhares, novas metas de vida. Me fez questionar os caminhos que eu seguiria e moldou em mim a revolução necessária para entender onde é o meu lugar. É difícil encontrar uma forma de agradecer a todos que fizeram deste lugar o que ele é, mas acredito que encontrei, através desse filme, uma forma de fazer isso, mesmo que ainda pequena. Espero poder voltar a te ver. Espero poder voltar a sentir o que eu sentia quando entrava, sentava na 6ª poltrona da 3ª fileira e aguardava as luzes apagarem e a sua tela brilhar. Espero ansiosamente pelo seu retorno. Aqui. Esse aqui é um frame de Stalker do Tarkovsky, meu diretor favorito. Que é o diretor de Solaris. Entendeu? Solaris. O que eu gostaria de dizer para a Sala Redenção, na verdade, é agradecer. Agradecer por ser um espaço tão acolhedor, pessoas incríveis que eu conheci aqui, por sempre mostrar um cinema, né, tão plural, e por ser sempre um lugar democrático e aberto a todo o público. Que o nome dela, Redenção, fala muito sobre ela, porque ela foi criada e durante um bom tempo ela foi uma referência absoluta em Porto Alegre, de uma generosidade absurda. Fez a formação, que eu sei que ela fez a formação de muitos realizadores, de muitas pessoas que hoje dão aula e inclusive negam a importância dela, e que eu lamento que ela tenha sido abandonada durante muito tempo, que eu lamento muito, imensamente, pelo momento que ela está passando agora. Acha que é importante resistir nesse momento que tá meio caótico, né? Com falta de auxílio, governo não repassando verba para a universidade, pandemia, tá tudo contra, né? Tá tudo contra. Pessoas não assistindo mais tanto filmes antigos, né? Então acho que resista, que é importante que a 7ª arte sobreviva, que ela é fundamental na vida de todo mundo e é isso. Muito obrigado, nos vemos em breve, um beijo.
sabe? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Que é a minha gratidão pela Sala Redenção, assim. É tanto como, tipo assim, agradecer por poder chegar e assistir um filme, sei lá, da Coreia sei lá, que eu nunca poderia, talvez, assistir no Netflix da vida, ou num site qualquer, ou na televisão. E também agradecer por ela disponibilizar esse momento, assim, no meu dia, sabe? Na minha semana, assim, de vir e desligar tudo que eu tenho da minha cabeça pra assistir um filme, sabe? Que me lembra a sala, assim, eu sou capaz de me tirar... Cara, agora não sei que cheiro da sala de redenção, mas o cheiro da sala era o que mais me motivava, assim, quando eu entrava. Ainda que fosse um cheiro meio parecido com mofo, ou e daqueles ventiladores que não davam conta de fazer uma circulação de ar, mas era esse cheiro que tinha o processo, né, da experiência do filme. Essa experiência do filme, ela era acompanhada com esse cheiro da sala. Eu acho que seria basicamente mais um agradecimento do que qualquer outra coisa, assim, um relato de todas essas memórias e vivências e coisas aleatórias que acontecem aqui dentro, assim. Tipo, todas as histórias malucas que às vezes acabam acontecendo por aqui e relembrando toda essa história, essa trajetória. Não sei, eu acho que para ela nunca sair daqui, mas sempre ir para vários lugares. Eu para ela nunca deixar de acolher da forma como ela acolhe, para ela nunca deixar de ensinar do jeito que ela ensina, para nunca deixar de oferecer o que ela sempre oferece, assim, essas experiências, essas histórias. Acho que para ela continuar como ela está, mas também que ela sempre esteja mudando. Que eu admiro muito ela e que eu fui muito feliz ao lado dela. Muita gratidão para todos os envolvidos nisso, que trazem, né, a magia da arte, do cinema, de forma de acesso para todos. Agradeço à sala pela existência dela, que por um dia alguém ter pensado, né, isso em fazer desse espaço aqui, junto com os outros prédios, um centro cultural. Esse é um projeto bem antigo. Agradeço por terem comprado esses projetores e que a sala possa ter sido fundada. Mas porque eu fiz o mapa da sala, pena que eu não lembro agora, o mapa natal. A gente ia te perguntar exatamente isso. Mas se taurina, né? Não desiste. Porque se desistisse, ela já tinha sido... ela já tinha acabado há muito tempo. Mas ela não desiste. E aí encontrou ainda depois, nessa segunda parte, porque eu não estou tocando na primeira parte da existência da sala, né? Que eu não participei. Mas que foi bastante importante também, né? Mas digamos assim que a partir de 2009, né? Eu também também não desistia, não, né? Então, agradeço muito. Bom, se eu tivesse que falar alguma coisa para a Sala Redenção, acho que seria principalmente muito obrigada pelas oportunidades, por ter estado aqui por mim, pelas outras pessoas, pelas pessoas que estão aqui nesse documentário. E eu acho que justamente por ela personificar Porto Alegre, eu gostaria de fazer uma carta para as pessoas de Porto Alegre, né? Para que as pessoas venham conhecer mais do mundo na Sala Redenção e venham se conhecer mais também na Sala Redenção. Eu acho que todo cidadão, toda cidadã de Porto Alegre tem um pedaço de si aqui dentro, pode ter, se permitir conhecer. Então eu acho que Sala Redenção vale a pena e as pessoas têm que conhecer mais sobre ela e estar aqui dentro e aproveitar quando ela reabrir toda essa programação mágica, esse encantamento que ela tem, né? Que endurecer sem perder a ternura jamais. Agora só me lembrei dessa frase, né? Eu acho que é isso.